Olá pessoal, iniciando mais uma aula de JS Tutoriais. Nessa videoaula a gente vai falar sobre CSS, sobre seletores, propriedade e valores. Então vamos iniciar aqui nossa videoaula. Eu vou dar o nome dessa página aula.css.html, de aula de CSS JS Tutoriais. Visualizando nossa página aqui, pegou o título, então tá certo. Vamos criar o arquivo style.css e salvar também. Aqui eu já estou com o arquivo criado, só vou anexar ele aqui. Pronto. Então vamos lá. Só vou inserir um comentário aqui dentro da HTML. Nós vamos falar sobre seletores universais, sobre seletores de elemento, sobre seletores de classes e pseudoclasses. Então não afetou o documento. Vamos então aqui começar pelo seletor universal. O que é um seletor universal? Seletor universal, ele serve para todo elemento. Por exemplo, para a tag body, que é o corpo. Então vamos começar por ela. Nós normalmente digitamos tralha e o nome do nosso seletor. Aqui no caso não precisa. Por quê? Porque ele é um seletor universal. Ele não é nenhum elemento ou uma classe. Ele é um seletor universal. Então digitamos diretamente aqui body barcode color, colocar um valor hexadecimal, jogo da velha 09S, conhecido como tralha, né? Nossa página ficou azul. Isso por quê? Porque eu usei um seletor universal. Ele afetou todo o documento. Então vamos deixar assim. Vamos criar uma tag H1 aqui com o título de aula de CSS. E vamos alinhar lá o centro. Fechando aqui a tag, né? Vamos ver se funcionou aqui. Está aí nosso H1. Vamos personalizar ele então. Mais um exemplo de tag universal. Aí, ó. H1 color. Vamos colocar uma cor cinza, né? CCC. Aí eu acho que não vai dar pra ver, eu acho que aí dá pra ver como branco, mas aqui tá cinza, ok? Vamos colocar uma cor vermelha então. Uma cor vermelha. Dá pra perceber mais. Esse é mais um exemplo de seletor universal. Mas se eu criar mais um elemento H1 como subtítulo, esse aqui é o nome dele, ele também vai estar como vermelho. Por quê? Porque isso é um seletor universal, então todas as tags que contêm o H1 serão afetadas. Mas, por exemplo, eu não quero que todas as tags tenham a mesma cor. Como que eu faço? Usando a div H1 ID, usando a ID, tá? Desculpa, falei errado. Usando então uma ID. Essa ID vai ser título 1. Sei como título 1. Vamos ver.
Aí como pode ver agora só a título 1 foi afetada. Mas aqui eu já usei um elemento para que a segunda não seja afetada. Isso aqui é um elemento. O que é um elemento? Somente para o elemento e a tag ID ele tem um nome. Ele define o nome. Mas ID é especial para aquele local que você colocou. Melhor explicando, a ID ela é única, só serve para cada tag. Já se você quiser usar para várias tags, você usa a tag class. Então aí aprendemos aí também que a tag ID é única, né? Então vamos voltar aqui. Vamos deixar assim. Só vou olhar, esse aqui é o centro também. E vou dar uma quebra de linha aqui. Aí. Pronto. Agora vamos ver o... Já vimos aqui universais, tag body, o elemento com ID. Vamos ver agora as classes. As classes servem para um ou vários elementos. Mas por que tem vários elementos assim? Porque a tag ID ela é única, podendo assim ser usada apenas para uma tag. Por exemplo, se eu fazer duas tags e colocar a primeira tag como ID de tag 1 e a segunda tag como tag 2, ela vai funcionar. Mas alguns navegadores ele não interpretam, então pode dar muito erro na sua página. Se você quiser usar várias tags iguais, sugerido para você usar tag class, né? Então vamos lá. Aqui vou criar um parágrafo como título de parágrafo 1 e um outro parágrafo como parágrafo 2. Seria uma quebra de linha. Vamos usar que primeiro vamos ver como ficou. Tá aqui, parágrafo 1, parágrafo 2. Então, se eu quiser usar o mesmo estilo para essas duas tags aqui, eu uso qual? Class, entre parênteses, vou colocar como parágrafo. Então, no segundo parágrafo também, class, parágrafo. No style, vamos ver aqui, ó, que nada mudou, mesma coisa. No style eu vou criar a class parágrafo. Então, quando eu for dar uma ordem a uma class, eu coloco ponto e o nome dessa class, no caso parágrafo. Abre chaves. Vamos colocar text align center. Observamos que os dois parágrafos foram para o centro. Mas por que isso? Porque eu usei a tag class, e a class eu usei nas duas tags, né? Você pode ver aqui, class parágrafo, parágrafo 1, class parágrafo, parágrafo 2. Vamos agora falar sobre pseudoclasses. Se eu colocar aqui P,
Vamos colocar um pseudoclasse no subtítulo aqui, está marcado como subtítulo. O subtítulo é o H1. Opa, peraí. H1. Cliques aqui. Então vamos colocar H1, dois pontos, hover. Isso é uma pseudoclasse. Já vou explicar. Vamos colocar color. Vamos colocar um head também. Então você está vendo que ele está normal. Quando eu passo o mouse por cima, ó, ele fica vermelho. Isso é um efeito chamado hover, muito utilizado aí nos sites. Ó, passo o mouse em cima, hover. Vamos colocar que quando eu passar o mouse em cima, o tamanho da fonte vai ser de 30 pixels. Ó, olha lá, diminui. Vamos colocar então para aumentar isso. Ué, peraí. Deixa eu tirar isso aqui. Vou explicar esse código aqui. Pseudoclasse. O H1 é o elemento e o hover é a classe dele. Então aqui nós podemos ver que nós temos o seletor, que é o alvo, a propriedade, que é o que vai acontecer, e o valor. Por exemplo, vamos definir aqui. Aqui, vamos dar um exemplo do body. Body é o seletor, é o meu alvo. Background color é a propriedade. E o valor é a cor dele. Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado da nossa aula de seletores, propriedades e valores. Até a próxima.